Palavra Final, com Alexandre Garcia. Bom, ontem eu citei aqui a morte do Pepe Mujica, que foi guerrilheiro tupamaro. Os tupamaros, inclusive, sequestraram o cônsul brasileiro. Sequestravam, assaltavam bancos, jogavam bombas, praticavam sequestros, né, contra o governo normal, o governo democrático do Uruguai. Acho que era o Pacheco Areco. Foi eleito normalmente, né? Ou seja, era uma luta ilegal, não era nem justificada que fosse contra uma ditadura. E ele estava lá, ele era tupamaro, ele esteve preso por ser tupamaro. Depois se elegeu presidente da República. Lula foi lá. Grande semelhança, né, com o Brasil. Dilma também fez a mesma coisa, assaltava bancos, né? Ela ficava na logística da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Eu digo isso porque eu fui um dos assaltados no Banco do Brasil pela VAR Palmares, que gritava "Viva Che Guevara" de boina. E depois virou presidente da República, né? Mas Lula levou lá a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, a Jandira Fegali, deputada do PSOL, o senador Humberto Costa, que é presidente do PT, e, sobretudo, o Guilherme Boulos, que Lula está levando para a Secretaria-Geral da Presidência da República, para trabalhar lá no Palácio do Planalto. Boulos deve ter dito para ele agora, não, eu quero ser ministro sim, e o Lula deve ter dito, eu preciso de você para mobilizar os movimentos sociais, que significa aquele pessoal que invade terra, aquele pessoal que invade imóveis urbanos, né? E porque ano que vem tem eleição. E o Boulos deve ter se comprometido a não se candidatar para ficar até o fim, ajudando o Lula na campanha. E aí espera-se a qualquer momento o anúncio desse ministro da Casa, como a gente chama. São os ministros que têm sede no Palácio do Planalto. Bom, e o outro assunto ainda diz respeito a Lula, porque está repercutindo a história lá da China, do TikTok. Lula e Janja, né? Enquanto Dilma e Márcio Portman mostravam para o mundo o Brasil de cabeça para baixo, naquele mapa, e sem norte, sem rumo. Meu Deus, é por isso que eu falo do vexame internacional. Mas aí agora o deputado Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, ele é de Pernambuco, está pedindo informações à Comissão de Constituição e Justiça que convoque o ministro das Relações Exteriores para explicar que história é essa. O próprio Lula confessou na entrevista coletiva, né? Para livrar a Janja, disse, não, fui eu que perguntei. Então, o presidente da República do Brasil pede ao ditador chinês, olha, dê um jeito na censura do TikTok, que está só de direita lá no Brasil. Estranho, né? Como disse o deputado Mendonça Filho. Está pedindo a um chefe de governo, de Estado, chefe de tudo lá na China, do Partido Comunista, né, para intervir numa questão interna brasileira. Uau! Meu Deus! O próprio ministro Barroso, parece que numa palestra em Nova York, foi agora, disse que procurou os americanos para pedir ajuda caso Bolsonaro desse golpe. É disso que acusam os que derrubaram João Goulart lá em 64. De pedir ajuda para os americanos, de pedir combustível, se houvesse uma parada nas refinarias, né? E os americanos estavam de olho, porque em plena Guerra Fria, se o Brasil caísse, né, tem o Cone Sul também, Chile e Argentina, onde a guerrilha de esquerda atuou bastante, exatamente para dominar a rota
do Estreito de Magalhães, como na época do apartheid, não abriram o apartheid antes que acabasse a Guerra Fria, porque a Rota do Cabo também, isso é estratégia. Né? Bom, mas além disso, a intervenção da Janja, que Lula confirmou, que depois ela falou, né, trouxe argumentos e tal, e que isso incomodou bastante Li Jinping, né? Xi Jinping. Lula ficou furioso com algum integrante da delegação que passou para repórteres da Globo News essa história. E agora parece que estão achando que foi Rui Costa. Rui Costa está se defendendo, está dizendo que não, só quem estava lá era o Alcolumbre e o Nascimento. Os dois são do... como é o nome dele? Eldes Nascimento, algo assim. É lá de Pernambuco, do União Brasil, os dois. O Alcolumbre é o presidente do Senado. Não? E aí tá aquela coisa assim, quem foi? Eu acho, só palpite meu por estar há 50 anos em Brasília, que quem mais ficou horrorizado com isso foi quem tem no cerne a diplomacia, os protocolos, o cerimonial, que deve ter tido essa opinião que foi divulgada pela Globo News. Né? Elmar Nascimento. Então, mas enfim, ficou uma desconfiança geral. Quem foi o traidor? É interessante isso, né? Ninguém diz assim, olha, agimos mal mesmo, Janja não deveria ter falado, o Lula não deveria ter pedido para Xi Jinping mandar alguém da China para fazer investigações no Brasil. Nem precisava, né, mandar ninguém da China. A China tem embaixada aqui no Brasil, né, e certamente tem os seus agentes de informação e os seus especialistas em questões legais brasileiras. Né? Mandar lá da China fica dispendioso. Mas está uma desconfiança generalizada. Bom, outro assunto, Carla Zambelli deu uma entrevista chorosa, mostrou todas as doenças crônicas que tem e os remédios que ela tem que tomar diariamente e permanentemente. Chegou a dizer que não pode ficar muito tempo em pé, né? E que se for para a prisão, ela não vai aguentar. Então, está pedindo para a Câmara está se mobilizando para suspender a ação penal. E tem outra questão, né? Essa condenação também caça um mandato. Agora, só quem pode declarar o mandato terminado é a mesa da Câmara. Então, a Câmara está com um problema atrás do outro, né? Pelas intromissões do Supremo. Né? A gente deve lembrar que não foi iniciativa da Câmara, não foi a Câmara que começou essa história. É o Supremo que começa a legislar sobre casamento, sobre droga, sobre aborto, sobre gravidez, né? Coisas que são nitidamente de apelo popular e, portanto, de decisão de representantes do povo, origem do poder, e não um órgão técnico, como é um órgão jurídico, constitucional, que é a Suprema Corte. Né? Bom, aí a defesa de Zambelli está entrando como embargos de declaração. Ora, o recurso vai para quem? Para o próprio tribunal. Não vai dar em nada. Né? Vejam só, a Câmara respondeu ao fatiamento da questão da suspensão da ação penal contra Alexandre Ramagem. Né? Os 5 do Supremo
disseram que, olha, isso aí só vale para depois da diplomação dele. Antes da diplomação ele continua respondendo. Ou seja, são dois réus que são separados, mas a pessoa é uma só, não tem como separar. Se condenar alguém por golpe, que não houve, quem vai preso é o deputado, né? Além do que, 5 não são 6. O artigo 97 da Constituição diz que para declarar inconstitucional uma lei é necessária a maioria absoluta do tribunal. A maioria absoluta de 11 é no mínimo 6. E resolução da Câmara tem o mesmo valor de lei. E aí a Câmara respondeu, e adivinhe quem foi o relator para dar a resposta? Moraes. Se pelo menos fosse Fux, que é um insurgente, na verdade não é insurgente, ele está do lado da Constituição, ele está lembrando o Supremo toda hora que a Constituição, no seu artigo 2º, diz que o primeiro dos poderes é o legislativo e que os poderes são independentes. Não. Fux está lembrando muito isso. Mas não vai ser o Fux o relator lá do Ramagem, vai ser o Alexandre de Moraes. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.